Minhas rochas, mais um episódio do Café com Kleber. Galera, antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, maratona nossos vídeos, pega tudo que tiver de informação para que você consiga agregar nos seus projetos, na sua obra e possa resolver todos os problemas da parte de marmoraria. Nosso canal está aqui, repleto de vídeos para ajudar. E essa série também é para ajudar você, profissional, engenheiro, arquiteto, que precisa de dicas mais técnicas. Então, bora pro vídeo. Hoje eu vou falar para vocês quais os cuidados que o arquiteto e o engenheiro devem ter na hora de especificar o mármore e a pedra na obra. Cara, primeiro grande cuidado, galera, que vocês devem ter é sobre o tamanho da peça que vai ser especificado. O arquiteto gosta muito de especificar peças grandes, 3 metros, 3 metros e 20. Primeira grande preocupação é qual é o tamanho da placa do material que você está especificando. Lâminas ultracompactas, elas têm até 3 metros e 20 de comprimento. Pedras naturais, depende do material, ele pode ter 2 metros e 80, 2 metros e 70, 3 metros, 3 metros e 10. Então, depende muito da pedra que vai ser especificada. Então, você precisa, primeiro, ter esse grande cuidado na hora de especificar o material que vai ser usado para saber o tamanho da placa que se atende o seu projeto sem uma emenda, por exemplo, tá? Tem casos que não tem como evitar a emenda, mas se for possível sempre evitar a emenda, fica mais bonito o projeto. E aí, partindo desse problema, você também precisa se preocupar quanto ao acesso dessa pedra até o local onde vai ser instalado. Primeiro, se for prédio, se cabe no elevador a peça, se vai precisar fazer içamento na área externa, ou se for uma casa, se onde vai essa pedra tem acesso para uma bancada muito grande, tem acesso para se passar com a peça até o local. Então tudo isso precisa ser uma preocupação para que não tenha uma surpresa na hora de fazer a medição técnica, na hora de instalar o material, tá? Então essa preocupação é algo que é uma dica que eu dou por conta de muita experiência no ramo e a gente já ter visto muitos casos de problemas quanto ao tamanho da placa que está sendo especificado. Outra grande dica que eu dou, e precisa ser um cuidado com relação à especificação na pedra, é sobre o tamanho, a altura que a peça precisa ter na hora de instalar, principalmente as bancadas. Um exemplo, bancadas de banheiro que terão cubas de apoio. O ideal é que essa bancada ela esteja mais baixo que o padrão, não aquele padrão de 90, que todos os técnicos já sabem que é o ideal. Teria que ter uma bancada de 80 centímetros, talvez 75 para uma cuba de apoio. Então, esse cuidado é importantíssimo na hora de especificar, para que não tenha surpresa. Então, se você não comprou a cuba ainda, pergunte para o seu marmorista, pergunte para o técnico da marmoraria qual é o tamanho ideal dessa bancada, qual é a altura ideal dessa bancada, baseado na cuba que você quer escolher. Outra dica, por exemplo, é o cooktop. Muita gente tem usado cooktop de indução na obra. O cooktop de indução, ele não pode ter aquela bancada padrão de 60 centímetros, porque é um cooktop mais largo, sobra muito pouca pedra nas pontas. Isso atrapalha a resistência da pedra e atrapalha no vão da marcenaria que vai vir embaixo futuramente. Então, qual que é a largura ideal para um cooktop de indução? Essa preocupação precisa ser especificada, precisa ter essa preocupação antes de especificar a pedra, para que não se tenha surpresas. Qual que é a profundidade ideal da bancada, tanto do lavatório como da cozinha? Galera, essas são dicas que a gente sempre tem que passar para os profissionais para que se evite esse tipo de problema e não tenha uma surpresa desagradável na hora da pedra. Então, pessoal, esse é um tema que tem muito conteúdo, tem muita coisa para se dizer, dicas nesse sentido. Então, se você é profissional, precisa de dicas mais nesse sentido, deixa seu comentário aqui. E mais uma dica, galera, que vocês precisam ter na hora de especificar o material. Qual é a pedra ideal para cada ambiente? Pode-se usar
mármore em cozinha, pode-se usar travertino, que tipo de pedra você vai especificar para o seu ambiente. Se você não sabe, e muito provavelmente todas as pedras que tem são uma infinidade de materiais que você pode especificar, nós criamos uma série de e-books para te ajudar nessa especificação. Um sobre mármore, um sobre granito, sobre quartzo, quartzito e lâmina ultracompacta. E assim você vai conseguir descobrir qual é o material ideal para você especificar no ambiente que você precisa. Tá bom, galera? Então, se você precisa de mais dicas nesse sentido, deixa seu comentário aqui e até o próximo vídeo.